galera, depois de terceira vez gravando esse vídeo, vamos finalmente chegar na nossa quinta revisão de prova, tá? Essa aqui é a revisão de história, a última, capricha, é por isso que me deu esse trabalho, culpa de Duda, viu, galera? Fique no off. Vamos lá, galera. Estávamos falando, ou vamos começar a falar sobre o surgimento da República no Brasil, tá? Naquela época, no ano de 1889, o Brasil ainda era governado por reis. E os governantes, os coronéis, os fazendeiros, os homens ricos estavam insatisfeitos com a situação atual do Brasil. O Brasil havia se modernizado muito, estava ganhando muito dinheiro com os lucros do café, e esses poderosos, né, ficaram insatisfeitos com a abolição da escravatura decretada um ano antes pela princesa Isabel. Aproveitando a oportunidade que o rei naquela época estava a uma visita em Portugal, o que eles fizeram? Se ajuntaram lá com os militares e resolveram dar um golpe militar e proclamaram uma república aqui no Brasil. É isso aí. Foi dessa forma que surgiu a república. Marechal Deodoro da Fonseca ficou sendo o nosso primeiro presidente. A família imperial que estava no Brasil na época não lutou, não guerreou, não foi contra. Porque, claro, não tinha nem como, porque os soldados estavam a favor da proclamação da república, né? Aí o que aconteceu? Eles foram embora, deixando tudo aqui no Brasil como estava. Aí o Brasil começou então a ter o seu primeiro presidente, que não foi escolhido pelo povo, diferente do que é hoje. O primeiro papel, uma das primeiras funções do presidente na época foi criar novas leis e mudar os símbolos do Brasil. Por exemplo, na época do Brasil Império, a bandeira do Brasil, vocês estudaram, viram e fizeram trabalho sobre isso, tinha uma coroa, né? Não dava certo continuar com essa coroa. Então eles criaram uma nova bandeira. Isso aconteceu 4 dias depois da proclamação da República, no dia 19 de novembro. Criaram a bandeira que nós temos hoje, as cores, os símbolos da bandeira, todos têm um significado. Aquela frase, ordem e progresso, que tem dentro da bandeira, ela foi baseada numa ideia positivista, que era a ideia, eu estou na página 70 do seu livro, onde o conhecimento científico era muito valorizado, né? E aquela frase, ordem e progresso, ela foi baseada numa frase de Augusto Comte que dizia: o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim, tá? As estrelinhas na bandeira, elas representam como estava o céu estrelado, foi na noite, né, do dia da proclamação da República, mas também hoje elas representam cada um dos estados brasileiros. Toda vez que surge um estado novo, acrescenta-se uma estrelinha nova na nossa bandeira. As cores verde representam a riqueza da nossa fauna e flora, da flora. E a cor amarela, a nossa riqueza mineral. Tá? O Brasil já dominou muito a questão do ouro. Hoje nem tanto, mas já teve seus momentos de glória. Mas a bandeira não é o único símbolo do Brasil. Nós tivemos o hino nacional, que as pessoas demoraram muito para mudar, porque gostavam muito do hino da época do Império, né? Então foi criado o hino nacional em 1831, na época do Império. Depois disso ele passou por uma mudança e teve que passar por uma outra mudança, tá bom? E no seu livro fala aí de Joaquim Osório Duque Estrada, que foi o último hino no ano de 1922 que ele elaborou. Certíssimo? Mas não é apenas bandeira e hino, símbolos nacionais, galera. Nós temos o brasão, que é a representação das armas do Brasil. Tem até uma espada aqui, ó. Tá? E nós temos o selo nacional, que é usado para selar documentos do governo, escritos pelo próprio governo, para outros países, por exemplo, né? Documentos assim. Beleza? Dúvida? Beleza. Nós, como patriotas, ou seja, como cidadãos que verdadeiramente amamos e respeitamos a nossa pátria, nós temos o dever de prezar pelos símbolos nacionais. Então, mostrar reverência pelo hino, pela bandeira, é função de um patriota, de um cidadão brasileiro. E você que nasceu aqui, honre o país que você mora. Faça de tudo e contribua para que ele cresça. Até se você jogar um lixo no chão, você não está sendo patriota.
né? Se você chega em um ambiente público ou privado, não importa, e pincha, e suja, e desrespeita um monumento, você não está sendo patriota. Então, é preciso mostrar respeito e reverência pelo seu país e querer contribuir para que ele se desenvolva. Quando você para estudar, para se tornar um cidadão de bem, isso é patriotismo, entendeu? Então, valorize o país que você mora, seja um patriota de verdade. Uma outra função, quando o Marechal Deodoro entrou, da Fonseca entrou como presidente do Brasil, eles mudaram muito a ideia dos heróis, né? Os heróis agora não eram mais os reis ou quem trabalhou em função do império, mas sim quem lutou em função da proclamação da República, da existência da República e da permanência da República e do fortalecimento da República. E algumas pessoas entraram em destaque nesse processo histórico. O seu livro menciona o caso de Joaquim José da Silva Xavier, né, o famoso Tiradentes, que na época ele lutou pela Inconfidência Mineira, ou seja, ele queria que Minas Gerais se tornasse livre da colonização portuguesa. Então, como ele lutou a favor do Brasil, ele se tornou um dos heróis brasileiros. A luta dele se centralizou em Minas, mas representa o Brasil, né, galera? Que é um pedacinho do Brasil. E foi escolhida uma data para se comemorar, ou para homenagear e para relembrar esse herói brasileiro, que foi 21 de abril. Deixa eu ver quem mais, galera. Outro herói, galera. Zumbi dos Palmares. Ele morreu muito antes da proclamação da República. Mas quem foi Zumbi dos Palmares? Um negro que lutou para que o Brasil deixasse de ter escravos, para que a escravidão deixasse de existir, para que os negros tivessem condições de viver a sua vida com liberdade, com dignidade, né? Então, o Zumbi dos Palmares hoje é considerado um herói brasileiro, tá bom? E tantos outros, como Santos Dumont, Ana Nery, Anita Gabiraldi, Duque de Caxias, né? E, enfim, são muitos os homens considerados heróis que lutaram e lutam até hoje. Nós teremos ainda no futuro muitos heróis atuais que se destacam, mas que entrarão para a história, né? E para homenagear essas pessoas foram criadas as datas cívicas. O que são as datas cívicas? São dias separados no calendário para relembrar esses fatos históricos que foram positivos para o Brasil, né? E o Brasil tem várias datas cívicas. Nós começamos com a primeira, que é a Confraternização Universal. Ela não é exclusivamente brasileira, ela acontece em todo o mundo. Depois disso vai se mudando, né? No mês de abril, por exemplo, nós temos datas móveis como Carnaval, Páscoa, que não são datas exclusivamente nossas, mas elas vão mudando. E nós temos datas físicas como Tiradentes, que eu mencionei. 22 de abril se comemora o descobrimento do Brasil, mas isso só aconteceu, galera, 300 anos depois que o Brasil foi descoberto, porque antes disso nós comemorávamos, no calendário nacional dizia que o Brasil foi descoberto dia 3 de maio, por isso que no seu livro menciona aí 3 de maio como o dia do descobrimento do Brasil, tá? Mas esse fato aqui é errado, é um dado errado, só está aqui a nível de historicial, ou seja, lembrar que isso já aconteceu no Brasil. A data correta é 22 de abril, tá bom? Nós temos dia 7 de setembro, quando nós proclamamos a independência do Brasil, ou seja, quando o Brasil deixou de ser colônia de Portugal e se tornou rei. Naquela época foi o primeiro forma de governo, que foi o Império. Nós temos o dia 12 de outubro, que não é o dia da criança, nem dia de padroeira, é o dia da descoberta da América, por isso que ele está no calendário cívico, né? Nós temos o dia de finados, nós temos 15 de novembro, que é o dia da pátria brasileira, ou seja, o dia em que surgiu a República aqui no Brasil. E tem outras datas, tem 19 de novembro, que é a bandeira, nós temos aí o dia da consciência negra, enfim, não dá para mencionar todas aqui não. Eu espero que você tenha entendido um pouquinho, né? Já estamos comemorando aí com os fogos a vitória de vocês nessas avaliações, e até a próxima. Faltou os fogos.